De volta então neste segundo bloco, como você está acompanhando, nós estamos falando exatamente das dificuldades, dos desafios enfrentados pela micro e pequenas empresas, e esse papo está sendo feito aqui com o Eduardo. Eduardo, há pouco nós falamos de dois desafios. Um deles já discutimos, a infraestrutura logística, e agora os desafios ligados à questão das disfunções burocráticas ou excesso de burocracia. Isso já é também outro tema conhecido, um tema antigo no Brasil. O excesso de burocracia para se abrir, para se fechar uma empresa, então todo mundo sabe que a coisa mais difícil que existe é se encerrar uma empresa. Mas existem outros entraves, como as legislações trabalhistas, normas e regras que tem que se seguir, e acho que tem que se fazer, mas tem que se haver um apoio melhor, mais direto a essas empresas menores, que tem um menor poder aquisitivo para poder fazer investimento no sentido de qualificação de sua mão de obra e então atender às normas vigentes no país. Veja bem, vou te dar um exemplo muito claro do nosso produto. A gente fabrica painel termoisolante, portanto é uma parede pré-moldada praticamente. Essa parede pode construir hospitais, escolas, shoppings, indústrias e tudo. Se for para a residência, nós precisamos de certificações, uma série de certificações. No Brasil existem 4 laboratórios, 4 consultorias capacitadas ou acreditadas, como se diz, para fazer essa certificação. Então você fica na mão, todas as empresas brasileiras ficam na mão de 4 empresas para fazer essa certificação. Quando eu acho que a universidade, por exemplo, poderia muito bem, principalmente as universidades federais, participar desse processo, já que são testes tecnológicos, teste de pressão, teste de compressão, teste de incêndio, teste de resistência mecânica. Tudo isso a universidade podia participar, inclusive até auxiliando seus alunos na sua formação técnica. Eu acho que as palavras que você usa agora, Eduardo, elas corroboram, elas apoiam um discurso que a gente vem usando há muito tempo, que é a aproximação dessas instituições. Ou seja, nós temos um distrito industrial fortíssimo aqui em Manaus, nós temos aqui a Universidade Federal. Poderia haver uma aproximação maior dessas instituições para que a sociedade toda viesse a ganhar com produtos mais competitivos e mais atualizados, né? Tanto em termos de produtos tangíveis como melhoria dos processos de gestão também, porque a gente sabe, e você que me acompanha agora vive os problemas diários que são inerentes à qualidade do serviço público que nós compramos, né? Dos diversos órgãos públicos. Tudo isso são processos que poderiam ser melhorados e a universidade pode sim se aproximar mais e resolver isso, porque tem gente capacitada para isso. Então está aqui um empresário dizendo a você, e eu como professor da UFAM aceito, né, essa colocação, eu acho muito pertinente. Realmente é um serviço que a universidade poderia estar prestando, né, e assim até ajudando melhor no desenvolvimento da sociedade, né. Então, o que mais você quer colocar dentro dessa dinâmica, né, dessa necessidade de apoio que as micro e pequenas empresas têm para se tornarem mais competitivas? Bem, a gente já está numa área de exceção, né, tributária, mas a carga tributária permanece ainda um entrave enorme para o crescimento do país, para o crescimento das empresas menores. Todo mundo sofre com isso. Você tem que pagar, se você paga R$100 para um funcionário, você tem que pagar R$120 de encargos. Está na hora de começar a enfrentar esse tipo de desafio, que é uma reforma trabalhista, mas isso é uma coisa muito maior que tributária, inclusive. A tributária talvez nos afete, inclusive, a Zona Franca, mas a Zona Franca pode sim dar uma grande virada se a gente, por exemplo, tiver grandes esforços e investimento naquela área que nós falamos anteriormente, na área de logística. Se nós apresentarmos aqui um arranjo logístico ideal, a gente passa a ser competitivo, porque nós temos um polo forte industrial já consolidado, tecnologicamente avançado, então falta um pouquinho mais de arranjo entre governo federal, governo estadual. O próprio governo estadual poderia já abrir um distrito industrial 3, 4, talvez para fornecer áreas suficientes e à disposição de novos investimentos, né? Então, no caso da formação, a Universidade Federal pode participar com essa parte, por exemplo, de desenvolvimento. Você tem N produtos regionais que precisam ainda de desenvolvimento tecnológico
A gente pode ser parte de, por exemplo, da engenharia de produção, a própria engenharia civil pode participar disso. No nosso caso das certificações, nós falamos ainda há pouco, por que não a universidade não auxiliar com os testes que são necessários e que são pertinentes à área de engenharia? É uma visão bastante interessante o que você nos coloca agora. Sem dúvida alguma, a realização disso daria um impacto positivo, né, na qualidade de vida, porque nós estamos falando de pelo menos uma região que tem 101 mil quilômetros quadrados de terra, que é a região metropolitana, e você há pouco falou numa questão interessante dentro desse contexto, que seria descentralizar a economia, que hoje está 81,3% centralizada em Manaus, do nosso PIB é Manaus, portanto você vai ter 60 municípios para dividir 18,7% do PIB. Então, é uma concentração muito grande que causa um prejuízo enorme para a nossa economia e para a qualidade de vida. Então, eu penso que Itacoatiara, Manacapuru, Coari, outras cidades poderiam ser olhadas agora como parte integrante de um plano de desenvolvimento regional para que lá também pudessem receber empreendimento dessa natureza que viesse a fazer com que houvesse uma descentralização da nossa economia, melhorando, eu acho, com certeza, né, a qualidade de vida para todos nós. Então você está de parabéns quando traz essa reflexão para nós, né, enquanto empresário que está no dia a dia vivendo essas dificuldades, que está vivendo exatamente esses desafios do dia a dia, né? É claro que o que você falou nos dá a condição de discutir bastante, né? São vários pontos, mas eu quero deixar a palavra com você agora, já que temos aí pelo menos mais uns 2 minutos para que você possa trazer novas reflexões a respeito dessa ação que você faz enquanto empresário, vivendo todos esses desafios, né? De todo modo, existem desafios e esses desafios são colocados à frente da gente para serem vencidos mesmo. Eu sou um otimista. Eu acho que a região tem muito a evoluir, a Amazônia tem muito a evoluir, o Brasil tem muito a evoluir, e ao mesmo tempo que a gente tem um déficit enorme seja ele por causa de burocracias, ou seja ele por causa de logística ou nossa infraestrutura precária, a gente tem um mundo ainda a ganhar, justamente porque ainda não fizemos boa parte do que há de ser feito. Então, essa é a parte do otimismo, que tem muita coisa a se fazer, tem muito serviço a se prestar, tem muita melhoria a acontecer. E isso é, sem dúvida, um dos fatores geradores de economia e de renda, né? São muitos nichos de mercados a serem explorados, né? É por isso que, vez por outra, nós aqui no Zona de Desenvolvimento, Eduardo, trabalhamos com a necessidade do empreendedorismo do ponto de vista econômico, que é estimular as pessoas a montar o seu próprio negócio face às grandes oportunidades que nós temos. E para isso, evidentemente, é necessário investir também, além de tudo que a gente discutiu aqui, na formação de gente. É sobre isso que eu quero conversar com você no próximo bloco, hein?